Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje nós vamos estudar, entender e compreender a base curricular do nono ano. E essa base curricular do nono ano traz o que para a gente? Traz a chamada Era Vargas. Era Vargas essa que é um período de grande mudança, de várias mudanças, aliás, melhor dizendo, várias mudanças dentro do nosso país. Mudanças que vão deixar marcas até os dias de hoje. A Era Vargas começa em 1930 e vai até 45. São 15 anos no poder, um mesmo governante. Sabendo lidar com as circunstâncias e utilizando estratégias não é tão democrática dentro desse período. E a Era Vargas, ela ganha uma conotação muito grande, que é a partir do momento em que é estabelecido um momento radical, medidas duras para se manter no poder, querendo ali naquele período não deixar qualquer influência do pensamento socialista, no lado político, que esse comunismo, que esse lado socialista não tomasse o poder. Pois bem, dentro desse aspecto nós temos as situações a serem colocadas, não é? Nós tínhamos uma república, a chamada República Oligárquica, a República do Café com Leite, administrando logo após o governo de Floriano Peixoto até o Washington Luiz. A gente vai entender esse processo final do governo da ditadura, aliás, da República da Oligarquia, que quem está no poder, geralmente, ele comanda a sucessão por parte dos partidos da situação, dos partidos do governo, que apoiam o governo. Ele quem vai liderar, ou se ele, naquele caso, não tinha a reeleição, no caso, seria a escolha do seu sucessor. E vai haver uma situação que a gente vai entender melhor com o passar desse tempo, dessa aula de hoje, o que aconteceu para que o Washington Luiz não colocasse um nome que seria favorável. Vai haver uma disputa entre a oligarquia cafeeira e a oligarquia leiteira. Diante dessa disputa, uma insatisfação, uma divergência, que é colocado um outro nome, mas acontece uma série de situações que Vargas, que era candidato, que ficou em segundo lugar, promove um golpe com o apoio dos tenentes. Esses tenentes que já foram motivos de nossa aula anterior, nas aulas anteriores, que nós colocamos esse tenentismo crescente, essa satisfação crescente, que vai ter como consequência o apoio ao golpe de 30 dado por Getúlio Vargas. Pois bem, o período de 30, o governo de Vargas, a era de Vargas, que vai de 30 a 45, esse período é dividido em três momentos. Governo provisório, que vai de 30 a 34. O governo de Vargas constitucional, tudo isso é Vargas, viu? Governo provisório de 30 a 34. O governo constitucional de 34 a 37. E o Estado Novo de 37 a 45. Pois bem, o que é que temos aqui? Essa situação explicando que ele vai chegar ao poder, Vargas vai chegar ao poder através de um golpe. Se aproveita de circunstâncias favoráveis e emite um golpe. Página 139. O golpe de Estado de 30. O golpe de 30. Não é? Então, na página 138 tem uma introduçãozinha que vai colaborar demais para o nosso entendimento. Então é preciso você ter isso bem fixado na tua mente aí. Que a conjuntura internacional, como é que estava naquele período que Vargas tomou o poder. Né? Vamos entender aqui. A Era Vargas.
Na década de 30, marcada pela crise econômica mundial iniciada em 29 nos Estados Unidos, 138, viu? Página 138. Iniciada nos Estados Unidos em 29, a conjuntura internacional também assistiu ao crescente fortalecimento do Estado. Esse crescimento do Estado, ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial, prosseguiu no pós-guerra com a estruturação do Estado fascista, primeiramente na Itália, seguindo-se países como Hungria, Polônia, Portugal e Alemanha. Era a saída de sociedades capitalistas atingidas por violentas crises econômicas que viam na Revolução Comunista uma ameaça e sua continuidade. Nesses países, abandonaram-se práticas liberais. Implantava-se forte centralização política. Não é? Então, a crise que ocorreu no mundo, a partir do surgimento de um socialismo já nas décadas de 20, de uma crise econômica em 29, dos regimes totalitários, vai ter, de certa forma, influência aqui no Brasil, não é? Reforçando que Vargas vai atender a essas perspectivas de não de um partido, de um governo liberal, mas um partido de um governo autoritário, de um governo que a partir de 37 principalmente ganha conotação fascista, não é? Ainda no governo constitucional nós temos algumas situações em relação a isso, mas em 37 nós temos a partir dali do Estado Novo. E em 42, veja que coisa interessante, não é? E em 42, quando o Brasil ingressa na Segunda Guerra Mundial, ao invés do Brasil ficar ao lado das forças do eixo Roma, Berlim e Tóquio, o Brasil ficou ao lado de quem? O Brasil ficou ao lado dos aliados. Estados Unidos, Inglaterra, França e uma grande força de coalizão, uma grande coalizão de países. Coalizão. Então, esta situação está colocada, nós temos uma conjuntura política, social e econômica bem agitada, há um desgaste muito grande por parte da República do Café com Leite e um desejo de mudança, ainda com o tenentismo, que o Vargas vai se aliar a esses tenentes para conseguir tomar o poder. Tá bom assim? O golpe de 30. O golpe de Estado de 30 que levou Getúlio Vargas a organizar um governo provisório, pondo fim à chamada República Velha, foi uma consequência da crise econômica do café e do crash da Bolsa de Valores de Nova York, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Os governos republicanos conviveram com sérios problemas financeiros, que se agravavam ao longo do tempo e que contribuíram decisivamente para a insatisfação da população e dos militares, que, desde o período da República da Espada, ensaiavam movimentos que visavam romper com a República Oligárquica. Então, militares e população já começavam a ensaiar movimentos para pôr fim à República Oligárquica no Brasil. Vários fatores marcaram o período da República Velha. Dentre estes, destacaram-se
Dois pontos. Agroexportação de apenas um produto que era o café. O risco de produzir apenas um bem de consumo estava justamente na superprodução, o que poderia levar à diminuição do consumo e, portanto, a uma crise financeira. Urbanização e modernização das principais capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que eram importantes produtores de café. Outro item: consolidação da industrialização e do uso da mão de obra estrangeira para trabalhar nas indústrias e nos campos de cafezais. Foram muitos imigrantes, principalmente italianos, japoneses e alemães. Vários conflitos que a gente já estudou aqui, e revoltas como a revolta da Chibata, Guerra do Contestado, Guerra de Canudos e a revolta da vacina. Sem dúvida, os problemas centrais de desgaste da República Velha tinham a ver com situações econômicas no Brasil. O principal fator foi a crise do café. Com o fim do Segundo Reinado e a consolidação da República, as características econômicas não se alteraram. O Brasil, não houve mudança. O Brasil continuava agroexportador de apenas um produto, que era o café. Os outros produtos não tinham a mesma força. E esta produção estava nas mãos de uma forte oligarquia, que já foi dito aqui por mim. E esta forte oligarquia enxergou muito bem que a partir dali eles podiam refletir essa força na questão econômica, aliás, na questão política. A força econômica poderia ser traduzida nas questões políticas. Foi isso que aconteceu. A partir daí, teremos a criação do Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro e o crescimento dessas situações. O Brasil continuava agroexportador de apenas um produto, página 139, e esta produção estava nas mãos de uma forte oligarquia rural, que já havia sido defensora do Império, mas que passou a apoiar a República para não perder suas regalias. Indo para a página 140, no período da Primeira Guerra Mundial, a crise aumentou. A produção do café continuou forte, mas o consumo externo diminuiu, justamente porque seus compradores, seus principais compradores, e os compradores também, estavam ainda se recuperando, envolvidos e depois se recuperando do pós-guerra, do pós-Primeira Guerra. Muito normal isso. Então, como o Brasil vendia muito café para esses países europeus, o Brasil fatalmente vai ter um prejuízo por conta disso. Não é? Anos mais tarde, ainda na página 140, a crise econômica gerada pela queda da Bolsa de Valores de Nova York afetou mais uma vez a produção de café brasileira. Cada país em crise buscou proteger sua economia, exportando menos. E justamente isso afetou a cafeicultura brasileira, não é? Que ficaram com seus armazéns cheios. Essa crise de produção causou recessão, inflação, desemprego e muita pobreza no país. Muita pobreza, muita. Não é? As divergências políticas.
crise financeira vai desaguar também numa crise política. Vamos lá, entender isso aqui. A crise financeira vivida no Brasil era muito grande, era acentuada pelas divergências políticas. A chamada política do café com leite, que alternava candidatos a presidente entre São Paulo e Minas, era duramente criticada, não só pelos militares e pelo povo, mas também por políticos de outros estados que se sentiam marginalizados no processo. Esse termo aí que foi colocado, marginalizados, no sentido sociológico, estar à margem da sociedade, estar fora daquilo que é considerado ideal, não está fazendo parte, estar à margem, fora, na borda, na margem daquela sociedade. O auge das tensões foi o processo eleitoral em 1930, que escolheria o substituto do então presidente Washington Luiz. A aliança entre paulistas e mineiros sofreu duro golpe quando Washington Luiz resolveu apoiar o candidato Júlio Prestes, que pertencia ao Republicano Paulista. Ele deveria, Washington Luiz, apoiar não um representante do Partido Popular, representante do Partido Republicano Paulista. O Washington Luiz deveria apoiar um representante do Partido Republicano Mineiro, porque não era um revezamento. Uma vez um candidato oriundo do estado de São Paulo, outra vez de Minas Gerais. Não necessariamente ele precisaria ter nascido naquele estado, mas que ele tivesse conotação política àquele estado, ligação com aquele estado do ponto de vista político, não é? A aliança entre paulistas e mineiros sofreu duro golpe quando Washington Luiz, voltando aí, resolveu apoiar o candidato Júlio Prestes, que pertencia ao Partido Republicano Paulista. O próximo na sucessão deveria ser um candidato mineiro, mas com esse rompimento do acordo, os mineiros se aliaram aos gaúchos e aos paraibanos, lançando a candidatura à presidência formada por Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, e João Pessoa, candidato ao vice-presidente representando o estado da Paraíba. Ou seja, os candidatos populares enfrentariam o candidato das elites, Júlio Prestes. O processo eleitoral foi transcorrendo, não é? Foi transcorrendo. Preste atenção aqui. Vamos ver a condição aqui. Aqui ao lado nós temos um link mencionando sobre Vargas, gaúcho de nascença, é considerado por muitos historiadores como uma das maiores lideranças da história do Brasil. Liderou o golpe de 30, que levou um governo provisório até 34, em seguida governou até 37. Realizou outro golpe, conhecido como Estado Novo, que eu já falei sobre isso, não é? João Pessoa, habilidoso político paraibano, era bastante respeitado dos meios políticos, mas sua força política cultivou muitos inimigos também. Não é? Ele foi assassinado por seu inimigo político, João Dantas. Houve várias acusações de fraude eleitoral, o que criou uma grande tensão política no Brasil. A Aliança Liberal passou a divulgar a ideia de que deveria haver um golpe de Estado que derrubasse aquele regime corrupto. Praticamente todos os estados brasileiros participaram do golpe militar, que teve apoio, total apoio do movimento tenentista, principalmente Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. O estopim do golpe foi o assassinato do vice-presidente, do candidato a vice-presidente
na chapa de Getúlio Vargas e João Pessoa. Vamos lá entender, não é? O estopim do golpe foi um fato que hoje se pode afirmar não ter a ver com o panorama geral. O candidato a vice-presidente João Pessoa foi assassinado por um rival político local chamado João Dantas. Esse fato foi usado pela Aliança Liberal, que atribuiu o atentado ao então presidente Washington Luiz. O conflito estourou sem a participação de São Paulo, que se manteve neutro na situação. Em 3 de outubro de 39, as tropas já haviam tomado boa parte do Brasil. E em 3 de novembro, Getúlio Vargas foi empossado como presidente de um governo provisório que deveria estabelecer uma nova Constituição e depois colocar eleições presidenciais. Inicialmente, esse golpe não trouxe mudanças efetivas à sociedade. Apenas tirou São Paulo do centro político do Brasil e decretou o fim da política do café com leite. O governo de transição. Como se viu, a chegada de Getúlio Vargas ao poder foi fruto de uma aliança formada por vários setores da sociedade que pensavam políticas e economias diferentes para o Brasil. Você tem ali tenentistas, você tem os cafeicultores, a elite agrária de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, da Paraíba, mas não significa eles fizeram uma aliança momentânea, tão somente com o objetivo de tirar a oligarquia do poder. Conseguem tirar, não é? Será que isso vai prosperar, essa aliança? Será que eles vão conseguir costurar politicamente uma situação favorável? Vamos aguardar. Vamos vivenciando esses conteúdos, né? Essas situações. Vamos vivenciando. Sem dúvida, essa foi a maior dificuldade enfrentada por Vargas, que deveria tentar manter o equilíbrio a todo custo para poder governar, não é? De um lado estava a classe média e burguesa, formada principalmente por fazendeiros e industriais, que queriam um país democrático com a Constituição avançada e que privilegiasse a propriedade privada e as empresas. Também defendiam as eleições diretas e o voto censitário. O voto censitário era um tipo de voto com restrição, pois determinava que só poderia votar quem tivesse boas condições financeiras. Ou seja, os pobres ainda não poderiam votar em nosso país, não é? Só quem fosse rico, a verdade é essa. De outro lado estavam os militares, responsáveis pelos direitos pelo golpe, diretos pelo golpe de Estado de 30, que queriam um governo centralizado e sem participação popular, além de forte intervenção do Estado na economia. Aos poucos, Vargas gostou da ideia de ser um presidente absoluto e sem contestação. Estou na página 142, viu? 142. Como apoio militar, acabou com a Constituição lá republicana na instalação da República, não é? 1891, criando o decreto-lei que lhe atribuía o poder executivo e legislador.
devido a um acordo estabelecido com o movimento tenentista no golpe de Estado, teria também de nomear oficiais militares, principalmente tenentes, como governadores e prefeitos. Essas medidas foram criticadas amplamente pelo povo brasileiro e pelos setores médios da sociedade, principalmente a oligarquia rural que havia enfraquecido politicamente. As pressões aumentaram pela elaboração de uma nova Constituição. E em 32, Vargas, anunciou a eleição para a Assembleia Constituinte. Não é? Uma Assembleia Constituinte que ali é a reunião de deputados e senadores com o objetivo de criar uma nova Constituição. Ele saberia que agora seria necessário realmente uma nova Constituição. Não é? E nós temos aqui na página 142 o movimento constitucionalista de 32 e a Constituição de 34. Era evidente que a crise vivida no governo provisório de Vargas contribuiu para que movimentos contrários à centralização e militarização do poder buscassem massificar a ideia de eleições democráticas, bem como a elaboração de uma Constituição tipicamente republicana que garantissem a liberdade e a proteção à propriedade privada. Agora, claro, não é que essa Constituição vai ter um viés um pouco mais democrático, mas lá na frente, aqui quando chegarmos no conteúdo chamado Estado Novo, você vai entender que ele vai anular praticamente os poderes, essas decisões tomadas por essa Constituição. A elite e setores médios da sociedade, liderados por fazendeiros industriais burgueses, passaram a pressionar por uma constituinte para elaborar uma nova Constituição. Esse movimento recebeu o nome de Movimento Constitucionalista de 32. Os principais motivos que geraram pressões pelo fim do governo provisório de Vargas foram a crise gerada pelo crash da Bolsa de Valores, o Partido Democrático Paulista, não é? O voto secreto e direto com maior participação popular, e também para conduzir e fiscalizar o processo eleitoral, foi criado a Justiça Eleitoral, que até hoje existe de uma forma bem interessante, organizando as eleições no Brasil, uma situação que eu considero particularmente muito efetiva, que faz muito bem ao Brasil, essa justiça eleitoral. Tá bom assim? E aí a gente vai ver a crise gerada pelo crash da Bolsa de Valores em 29, que desequilibrou a balança, estou na página 142 ainda, desequilibrou a balança comercial e fez com que as nações estabelecessem barreiras protecionistas em suas economias. Como vimos, isso atingiu em cheio o Brasil, principalmente os fazendeiros. Vargas comprou a produção de café e as queimou. Em seguida, ordenou que nenhuma fazenda produziria café durante um bom tempo, para que a economia brasileira não passasse por uma nova recessão. Isso gerou altos índices de desemprego e inflação, provocando a migração de pessoas para os centros urbanos. Como resultado, caos social, aumento do número de favelas, fome e pobreza. Não é? Também o surgimento do Partido Democrático Paulista para apoiá-lo em troca ao governo do Estado de São Paulo. Todo um arranjo político, depois a gente vai ver também, né? Um episódio que vai dar a origem ao movimento chamado MMDC. Bem, pessoal, esse conteúdo do governo Vargas ele é muito extenso. Nós já estamos aqui no governo constitucionalista, não é? Tem um Estado Novo ainda para ser vivenciado durante esse período. Eu espero que vocês tenham absorvido conhecimento, não é? Entendido. Forte abraço a todos
e até lá. Tchau, pessoal. Até a próxima.